noite. Vamos lá. Olá, boa noite. Para o programa de hoje com a voz da profecia, o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Ele ressuscitou. Diz a palavra, diz. Ele vai nos levar para o reino. Esta é a voz da profecia, um programa de fé e esperança que volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, Jesus volta. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alegria ter você outra vez com a gente aqui no programa A Voz da Profecia. Como introdução ao relato da ressurreição de Cristo, quero compartilhar com você um lindo texto que renova nossa bendita esperança de que a morte finalmente será vencida e a vitória final será do Senhor e do seu povo. O tema de hoje, Ele ressuscitou. Lentamente passara a noite do primeiro dia da semana. Estava terminando a hora mais escura, exatamente antes do raiar da manhã. Cristo continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A pedra estava em seu lugar e inviolado o selo romano, diante da guarda que fazia sentinela. Vigias invisíveis ali estavam também. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, o príncipe das trevas com seu exército de demônios teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Exato. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou. Mateus 28, verso 2. Vestido com a armadura de Deus, deixou este anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o caminho. E o seu aspecto era como um relâmpago, o seu vestido branco como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mateus 28, versos 3 e 4. Bravos soldados que nunca se atemorizaram diante do poder humano, são agora como cativos aprisionados sem espada nem lança. O rosto que contemplam não é de um guerreiro mortal. É a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Exato. Este mensageiro, o mesmo que veio anunciar o nascimento aos humildes pastores nas colinas de Belém. A terra treme à sua aproximação. Fogem as hostes das trevas. E enquanto o anjo Gabriel rola a pedra, os soldados o veem removendo aquela pedra como se fosse feita de papel, e o ouvem exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu pai te chama. Glória a Deus. Vem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. E a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a angélica se prostra
perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Um terremoto assinalara a hora em que Jesus entregou a sua vida. Outro terremoto indicou o momento em que a retomou em triunfo. Aquele que vencer a morte e a sepultura, seu túmulo com o passo de um vencedor. Ao morrer Jesus, tinham os soldados visto a terra envolvida em escuridão ao meio-dia. Ao ressurgir, porém, viram o resplendor dos anjos iluminar a noite. Cristo saiu do sepulcro glorificado e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Neste ser glorificado, viram o prisioneiro que tinham contemplado no tribunal, aquele a quem haviam tecido uma coroa de espinhos. Amém. Era aquele que, sem resistência, estivera em presença de Pilatos e Herodes, e cujo corpo fora lacerado pelos cruéis açoites. Era aquele que fora pregado na cruz. Sim. Jesus ressuscitou. Ele possui vida em si mesmo para vivificar a quem quer. Acha-se investido do poder de dar imortalidade. A vida que ele depôs na humanidade retoma e dá à humanidade. Disse ele: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. João 4,14. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, então se manifestarão com ele em glória aqueles que dormiram no Senhor. Aleluia! Deus seja louvado! Adoramos um Cristo vivo, que tem autoridade e poder para dar vida. Que essa mensagem renove sua fé, sua confiança. Amém. No sentido de que o controle da história está nas mãos do Senhor da história, do Senhor do universo, o Deus eterno. Quando pela fé vivemos unidos ao Cristo vivo, nem mesmo a morte nós tememos. Não há o que fazer, nem nada a dizer, perderam o amigo. O fato é que Jesus, ele ressuscitou. E por que ressuscitou? É porque assim, a ressurreição de Cristo, ela nos garante a vida eterna. A sua morte, ela nos dá a vitória sobre o pecado, porém, através da sua vida, ele garante que todos aqueles que são libertos do pecado são assim, são aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, morte e ressurreição são duas coisas assim importantes. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, também aqueles que aceitarem a Cristo morrerão a morte física, mas ressuscitarão para a vida eterna no último dia. Glória a Deus. O anjo avisão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou.
hora da morte, gritando a sorte, disseram ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a febre surgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Glórias a Deus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele virá para nos levar para o reino de Deus. Oremos juntos ao Senhor. Ó Deus e Pai, como é bom saber que adoramos um Cristo vivo. Amém. Nosso Senhor morreu na cruz. Vive e reina verdade para que sempre. sofreu tremendamente por nós. No entanto, ao terceiro dia ele ressurgiu em glória, intercede no santuário celestial e virá para nos buscar. Ó Deus, abençoa todos os teus filhinhos que estão orando comigo agora, Senhor. Amém. Para que creiamos de todo o nosso coração de que verdadeiramente temos um Cristo vivo e que cada dia nós o amemos mais. Oramos neste nome sublime, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Ele ressuscitou, Ele nos traz a garantia da promessa Uma bênção de Deus de vida para você eterna. e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto Vamos e te dê conversar a com o paz. pessoal que está em casa agora. Tem um pessoal que está ouvindo no lar do idoso, né, no asilo dos idosos aqui. E a galera está ouvindo em casa É um programa da pelo Igreja rádio. Adventista do enquanto sétimo você dia. acompanha aqui apenas pelo TikTok. Nove 21 104,9. Coração FM 104,9. Você ouviu a voz da profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja, aqui na Bíblia nós encontramos o relato da ressurreição de Jesus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele havia dito que isto aconteceria. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, está escrito assim, ó. No findar do sábado, estou lendo Mateus 28:1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste como alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. E o anjo dirigiu-se à mulher, dizendo: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado.
ele não está aqui, mas ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede onde ele jazia. Então ele diz assim, ide depois aos seus discípulos e dizei que ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vós para a Galileia. Veja que história interessante. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Essa ressurreição de Jesus, que ela acontece assim, no terceiro dia. Um evento para que se considerasse 3 dias na época de Jesus era assim. Ele pegava o primeiro dia, uma parte de um dia, um outro dia inteiro e uma outra parte do outro dia. Então, como Jesus ressuscitou na manhã de domingo, se diz 3 dias, por quê? Porque no calendário judeu não se conta 3 dias com 48 horas, mas como eu acabei de explicar para você, períodos que são pegados, uma parte de um dia, uma outra parte do outro dia e um dia inteiro. E aí então se conta 3 dias. É interessante que Jesus Cristo ele passou o sábado na sepultura, mostrando que o sábado é um dia de descanso. É uma prova de que o próprio sábado ele foi descansado, ele foi guardado também na redenção, na semana que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Agora aqui diz que ao findar do sábado, olha que o Evangelho começa destacando isso, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Essas mulheres aqui, elas foram seguidoras de Cristo aqui na terra. E então, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E esse terremoto aconteceu, né? Porque um anjo desceu, rolou a pedra onde Cristo é sepultado e sentou-se sobre ela. E aí, então, os guardas que ali estavam, eles tremeram, eles ficaram como se estivessem desmaiados, porque aquele ser que ali havia estado, o anjo, no caso, tinha sua glória muito forte, assim, para que o olho humano pudesse contemplar. Mas a Bíblia diz, né, que eles ficaram desmaiados. Agora, o anjo se dirige para as mulheres. Eu sei que vocês buscam a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele não está aqui, como ele havia dito. Ele ressuscitou. E ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá vocês o verão, como de fato vos digo. E aí então as mulheres saem para falar, né, que Jesus Cristo havia ressuscitado. E aí então o Evangelho de João conta um outro relato. Olha só, João capítulo 20. João 20, vamos ver aqui. João capítulo 20. Aqui, ó. O relato um outro relato da ressurreição de Cristo, complementando o que eu acabei de ler lá no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz aqui, ó, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ver o sepulcro de madrugada ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhe disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde puseram. Então saiu Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu ainda mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando viu os lençóis de linho, todavia não entrou.
Então Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, a quem que chegou primeiro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. O que está dizendo aqui o Evangelho? Quando Maria Madalena sai para dar a notícia, junto com com a outra Maria, né, que estava com ela, elas se encontram com João e com Pedro. Aí então, o que acontece? Elas dizem, olha, tiraram o Senhor. Nós não sabemos aonde colocaram. Aí então os dois discípulos começam a correr para chegar no sepulcro. E a Bíblia diz aqui, né, que João correu mais do que Pedro. E João chegou primeiro e viu, assim, mesmo que da porta, mas ele chegou na porta, viu ali o que as mulheres tinham falado. E aí então Pedro, ele chega depois correndo, e ele entra no sepulcro, ele vê ali os lençóis ao lado e não vê o corpo de Jesus, e ele acredita também nas palavras que as mulheres haviam relatado. Veja, aqui está um relato da ressurreição de Jesus. É interessante, Jesus Cristo ressuscitou. Ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne e osso. Ele ressuscitou em carne e osso, e foi o seu corpo mesmo que não estava mais na sepultura. Como mencionou o pastor Gilson Brito, quando o anjo ele desce e rola a pedra, o momento da ressurreição de Jesus, ele marca ali, né, um momento onde sai ele da sepultura, mas sai também outras pessoas. Você quer ver? Quando Cristo ressuscita, ele não ressuscita sozinho. Vamos abrir aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, aqui, ó, versos 52. Eu vou ler o verso 51. Aqui é o momento quando Jesus ele entrega o seu espírito, ele rende o espírito na cruz, e ele fala assim, ó, aqui o verso, ó: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ó, presta atenção nessa frase. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiram ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui o Evangelho de Mateus está dizendo, aqui quando está descrevendo a morte de Cristo, que quando Jesus ele morre, que dá aquele terremoto e as rochas se abrem, e ali também se abrem sepulturas de pessoas que creram em Jesus, que aceitaram ele como Salvador, mas que morreram durante o seu ministério. Aí então diz a Bíblia que quando Jesus ele ressuscita também essas pessoas, trazendo elas como o troféu da sua vitória sobre a morte. Você está entendendo? Então o testemunho de que Cristo ressuscitou era essas pessoas que haviam ressuscitado também. Então houveram pessoas que ressuscitaram junto com Jesus naquele grande dia, quando Cristo saiu da sepultura. Quando o anjo ele rola a pedra e ele fala assim, filho, levanta que o teu pai te chama. Aí então sai o Senhor Jesus da sepultura, e também os outros mortos que foram aquela ressurreição especial, né, naquele momento, eles saem também da sepultura para terem assim um encontro com as pessoas
e testificarem em Jerusalém de que aquele que ressuscitou de fato era o Messias. Você está entendendo? O livro de Efésios faz uma menção a esses mortos que ressuscitaram. Vamos ver se eu vou encontrar esse texto aqui. Efésios, vamos ver aqui, Efésios 4, 9. Aqui tem um texto que aqui em Efésios, não, é Efésios 4, 8, que fala assim, ó. E a graça, eu vou ler o verso 7, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa expressão, os estudiosos entendem que essa expressão levou cativo o cativeiro refere-se aos que estavam cativos pela morte, e ele ressuscitou e os levou para si. Então, a Bíblia fala que ele desceu às mais profundas regiões da terra, no caso a sepultura, e ressuscitou no terceiro dia. Então, agora eu quero fazer você pensar uma coisa. Por que há tantas pessoas que não creem na ressurreição de Jesus? Tem pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus hoje. Aliás, quando você lê aqui o Evangelho de Mateus, você vai descobrir o porquê que muitos, inclusive muitos judeus, não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, quando os guardas eles acordam, que eles veem em que situação eles estavam, que eles não encontram mais o corpo de Jesus dentro do túmulo, a Bíblia diz que os soldados saem e vão para falar com os líderes judeus, né, os sacerdotes, aqueles que comandaram a crucificação de Jesus, que ele havia ressuscitado dos mortos. Isso está aqui a partir de Mateus 28, a partir do verso 11. E aí, então, o conselho do Sinédrio, né, dos anciãos, se reuniram para subornar os guardas a não darem o verdadeiro testemunho do que eles viram. Então, os guardas, eles mentiram, eles disseram, olha, não ressuscitou. De fato, quando nós dormíamos, agora imagina, olha a mentira. Enquanto nós dormíamos, vieram os seus discípulos, roubaram o corpo e o levaram. Isso foi uma mentira que Satanás inventou para que as pessoas não acreditassem na ressurreição. E até hoje, tem pessoas que não acreditam que Jesus de fato ressuscitou. Aliás, existe um capítulo que trata sobre isso aqui na Bíblia. Eu vou ler para você rapidamente aqui e vamos concluir com esse capítulo. Coríntios capítulo 15. Na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, se trata exatamente da ressurreição de Jesus. Porque na época lá as pessoas não acreditavam que havia ressurreição, que alguém poderia ressuscitar dos mortos. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha só, Coríntios capítulo 15, verso 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo não ressuscitou dos mortos, como pois afirmam alguns de vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí vem um verso que eu acho que é interessante, ó. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens. Quer dizer, as pessoas acreditavam naquela época assim, olha, nasceu, cresceu, viveu, morreu, acabou, não tem mais ressurreição. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte, existe sim ressurreição, porque Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. E ele, ao morrer e ressuscitar dos mortos, ele traz agora a esperança de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Aí vem o texto que é muito interessante, né, que fala que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã não, e é vã a nossa fé. Querido amigo, você de fato acredita na ressurreição de Jesus? Você crê que ele ressuscitou dos mortos? Se você crê, você precisa passar por uma experiência com Jesus. A Bíblia fala aqui no próprio capítulo 15 de Coríntios, agora nos versos 51 em diante, o seguinte, ó. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista de imortalidade. E quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? É a pergunta da palavra de Deus, porque a morte foi vencida. Assim como Jesus, ele morreu, ressuscitou e traz para nós a esperança de vida eterna, assim devemos aceitar essa promessa em nossa vida, em nosso dia a dia. Porque, veja, se a nossa esperança vive apenas limitada às coisas dessa vida, somos as pessoas mais tristes do mundo. Mas graças a Deus que em Cristo nós temos a esperança da ressurreição. E você que está nesse momento me ouvindo em casa através do rádio, você que está me vendo aqui também através do vídeo, saiba que Deus, ele tem uma promessa de ressurreição. Se você não estiver vivo na volta de Cristo, por ocasião da volta dele, saiba que haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Cristo vai chamá-los para, receber o reino dele para sempre. A exemplo de como o anjo desceu na sepultura de Jesus, rolou a pedra e o chamou, assim também será a ressurreição dos justos, quando Cristo chamar o nome de cada um, e assim aqueles que receberem o reino de Deus irão para sempre reinar com ele. Agora, a Bíblia fala a respeito de uma outra coisa. Você precisa celebrar a morte e ressurreição de Cristo de uma maneira. As pessoas comemoraram aí com ovos de chocolate, com momentos de comunhão, né? Outros foram à igreja, mas existe uma fórmula para você celebrar a ressurreição de Jesus, que ela está aqui na Bíblia. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e 4, está escrito assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. O que está dizendo o apóstolo Paulo aqui? Que o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Assim como Cristo morreu, ele foi batizado, lavado completamente no sangue, o seu corpo. A Bíblia está dizendo que nós devemos passar pela experiência do batismo nas águas. E assim como ele foi sepultado, a pessoa que morre para o eu, que morre para o pecado, que morre para viver para Deus, ela deve ser sepultada nas águas. E assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, a pessoa quando sai do batismo, ela sai para viver uma nova vida, uma experiência com Jesus. Eu quero dizer para você que hoje você precisa tomar uma decisão pelo batismo. Você é uma pessoa que já conhece a palavra de Deus há muito tempo. Se você quiser conhecer ainda mais, estudar a palavra de Deus e passar pela experiência do batismo, você faz contato comigo no 9259-8793. Eu quero visitar você, fazer uma oração por você. Eu creio que você já entendeu o suficiente hoje. Cristo ressuscitou e ele virá para levar aqueles que nele creram para o seu reino. E para que você passe a fazer parte desse reino, você precisa pelo menos passar pela experiência do batismo, aceitando Jesus como seu Salvador. Quero orar por você, aonde você estiver. Chega aqui perto do rádio agora, vamos orar a Deus, vamos entregar a nossa vida a Ele, o nosso coração, e vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Amanhã nós continuaremos falando mais sobre a ressurreição de Jesus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos ensina a verdade a respeito da ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, a promessa é de que aqueles que creem no Teu nome, no nome do Filho de Jesus, no nome do Teu Filho Jesus, serão resgatados, serão salvos, serão assim levados para o Teu reino naquele grande dia. Visita essa pessoa que ora comigo, que ela seja visitada, transformada e resgatada pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Assim, eu encerro aqui o programa de hoje. Que Deus visite você. Nem nada dizer, perderam um amigo menor. E agora calmo, quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados. Bom, vou encerrar a live por aqui também. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós nos vemos. A tristeza sem